Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e você está no Papo Iluminado, hoje mais iluminado do que nunca com o Wagner Borges. Ju, que legal estar aqui mais uma vez, pessoal. Eu e a Ju, a gente combinou, eu venho uma vez por mês no programa dela, emendo quando sai do meu, a gente sempre num papo. Fizemos uns 3 ou 4 até agora, né, Júlia? Acho que mais já É. até. E aí hoje nós escolhemos o tema de assim, assédios espirituais, obsessões em geral. Aí a Júlia vai perguntando, a gente vai conversando aqui, podemos responder pergunta do pessoal também. E Isso. vamos nessa. É isso aí. Bem-vindos, gente. Paula, Priscila, Ana Carolina, Maria Vitória. Vamos conversar com todo mundo aí hoje e principalmente falar desse tema, né? Que eu acho que é um tema que todo mundo aí sabe, mas ninguém sabe direito. E eu acho que você pode esclarecer bastante coisa pra gente. E eu acho que o principal de pergunta, assim, pra gente começar é: assédio, ele existe só no sono? Ele existe na realidade? Sim. Como que funciona? O que é o assédio, Vamos né? lá. Assédios espirituais, eles ocorrem de vários níveis, Ju. Pode ocorrer na vigília, por exemplo, uma pessoa cheia de pensamento ruim na cabeça, semelhante atrai semelhante, uma entidade extrafísica cheia de pensamento ruim encosta na aura e acopla. Não é que entra, mas fica energeticamente ligado. E aí, num contato, por exemplo, se eu saio todo sujo de um pântano, você vem com roupa branca limpinha e eu te abraço, eu te sujo por contato. Então, o contato energético com um espírito desencarnado sujo, ele suja a tua aura e você perde energia. Então, são aqueles encostos que todo mundo fala de entidades que fazem isso aqui. Ocorre que durante o sono, nas saídas do corpo, pode acontecer esse contato lá fora. Mas normalmente, Ju, não começa lá fora, começa aqui. Na hora que você sai, você detecta o problema que existia aqui, que você não via. Porque, veja, suponha que se passou um dia terrível, algo estranho encostou. À noite, se você tem uma saída do corpo, você vai ver essa coisa que já estava agarrada desde cedo. Só que antes você não via, você só vai ver na hora que você saiu. Aí você comete o erro de achar que o cara veio porque você saiu do corpo. Não, ele já estava. A saída do corpo só mostra a consequência. E aí, por isso que ficou o mito de que você poderia ser atacado lá fora, mas o motivo do ataque lá é o mesmo motivo do ataque aqui, que começa sempre aqui. E essa pessoa que ataca, ela precisa ser viva ou ela pode estar viva também, pode, ou não? pode ocorrer, você pode, por Porque exemplo, tem uns obsessores vivos aí, não tem fiz não. uma divisão que é assim, 4 tipos de obsessão. Tá. De um desencarnado sobre um encarnado, que é o clássico. Tá. Segundo, de um desencarnado atacando outro desencarnado no astral inferior. Terceiro, um encarnado atacando um encarnado. E um encarnado atacando o desencarnado, que também tem. Ah, tem o contrário? Tem, por exemplo, imagina Caraca. que a gente se odeia. Tá. E eu sei mexer com energia e fico te mandando farpas energéticas mentalmente. É um ataque de um ser espiritual na matéria, que sou eu, em você. Uma pessoa encarnada atacando a outra. Por exemplo, você perdeu alguém. Esse alguém está do lado de lá. E aí você descobriu que esse alguém te traía um monte aqui. Você começa a ficar enraivecida. E começa a pensar assim: desgraçado, me traiu, pilantra, né? Farpas mentais tuas, formas mentais vão na direção da pessoa, podendo afetá-la ou não. Então, um ataque seu sobre uma pessoa é de lá. Então, pode ocorrer esses 4 tipos. E aqui o pior é de uma pessoa sobre a outra. Porque além de atacá-la psiquicamente, a pessoa pode vir te atacar fisicamente, dando um soco, tentando agredir. Mas existe o ataque mental de uma pessoa encarnada sobre outra. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E existe também o contrário, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que está obsessionada com a outra. Às vezes não é é uma obsessão boa, de repente, mas também é considerado uma obsessão? Por exemplo, Uma invasão do campo é uma da outra invasão do pessoa? campo da pessoa. Porque quando uma pessoa está assim, com uma auto-obsessão, um pensamento fixo em torno de alguém, ela está tendo uma obsessão por alguém, que não é espiritual, é humana. Aí dá aqueles stalkers, perseguidores da pessoa e tal, né? É um tipo de assédio espiritual, porque a pessoa é um espírito e de tanto pensar na pessoa, ele libera formas mentais que vão na direção dela. Agora, se isso vai chegar na pessoa ou não, depende do campo energético dela. Se a pessoa está bem com ela mesma, não tem sintonia com aquela pessoa, e o campo energético dela está bem, a forma mental se dilui
e não chega até ela. Ah, isso é interessante. Mas pode acontecer, por obsessão. Não é que a pessoa é do mal, mas ela está criando uma auto-obsessão de que ela tem algo com a pessoa e não tem nada. Ela está criando aquilo. E aí isso pode ir até a pessoa visada. Então, por exemplo, uma pessoa muito visada, um presidente, alguém que de muito diferente. destaque, como que funciona Alguém isso? com muito destaque, por exemplo, a cadeira do presidente, pouco importa quem está sentado lá. Importa que há uma proteção para o presidente de uma nação. É a função que precisa de proteção. Quem entrar ali está sob a proteção espiritual dos mentores que operam neste país para tentar melhorar. É claro que o ocupante do cargo, seja ele quem for, pode cometer acertos e erros, que aí é o lado anímico. Mas a proteção espiritual ela existe porque um erro daquela pessoa compromete milhões de outras. E eu vou falar de novo, não é a pessoa ou o partido, seja esse ou aquele, o cargo. Quem sentar lá, se tiver uma sintonia legal, vai ter seres de luz emanando algo. Agora, no meio político é muito pantanoso. Então, muitas vezes alguém não capta a sensibilidade que está vindo. E aí, pelo erro humano, espalha coisa pesada. Pode ser qualquer um, em qualquer país. Eu não gosto de misturar política. Eu estou falando cargo, tem uma proteção. Agora, por exemplo, uma pessoa pública, por exemplo, teve um ator que estava fazendo uma peça que o personagem dele tentava induzir uma pessoa da peça para o suicídio. Um ator. Esse ator começou a ter pensamento de suicídio. Virou uma obsessão para ele. Entidades suicidas começaram a encostar. Então são vários níveis, né? Você está vibrando Você naquilo. Está vibrando naquilo. Se você quiser um assédio espiritual, basta você pensar coisa ruim. Independente da sua religião, área, pensou coisa ruim, pode se ligar a coisa ruim igual. Interessante isso. Então, bom, resumidamente, o que acontece lá acontece aqui também. A diferença é que aqui a gente está preso aos 5 sentidos e não vê. Do lado de lá, tudo é dotado de alta plasticidade, você tende a ver plasmado. Mas, por exemplo, se uma pessoa, né, que você falou que te bate, que te cutuca, que te machuca fisicamente, né? É um pouco o mesmo processo que ocorre lá. Você precisa estar numa sintonia com essa pessoa. Senão não tem nem como ela chegar perto de você. É a mesma coisa, você separou ou não quer contato com algum amigo, por exemplo, você muda o de celular, muda a senha e a pessoa não tem acesso. O lance é aonde você está vibrando, que dá encaixe ou não. E o lance sempre, se a energia tua estiver legal, tua energia te garante, Júlia. Tua energia é um campo de luz, é igual um sol. Se você está ensolarada energeticamente, tá, de dentro para fora, tudo que vier de fora dilui na luz, você nem percebe. E, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho, né, espiritual e você está trabalhando com bastante luz, existem em volta desse projeto, desse trabalho, enfim, seres obsessores ou não? E, por exemplo, porque às vezes você pode trocar a sua frequência de pensamento e entrar em contato com esses obsessores que estão ali juntos com o trabalho de luz? Não, o trabalho de luz, ele te associa com seres luminosos. E quando eu falo seres luminosos, eu não estou atrelando a nenhuma doutrina da Terra. Estou falando seres de luz que operam ajudando a humanidade inteira incondicionalmente. Nenhum ser de luz vai ficar olhando se você é cristã, muçulmana, judia, espírita ou materialista. Vai olhar o seu caráter. Eles trabalham por amor incondicional, porque isso é o que caracteriza grandes seres, amor incondicional. Então, você está num trabalho de luz, você tem todo um aporte. Só que como nós estamos da Terra, pode haver uma pressão contrária para que esse trabalho de luz não irradie para dissolver a treva. Então, existem ataques espirituais por trabalho. Por exemplo, o eu está ali é uma entidade. Ele está grudado aqui comigo. Você vai me aplicar um reiki ou cura prânica ou passe, ele está do lado, ele vai em cima de você, porque você está tentando me ajudar. Sim. Então, um ataque que você vai sofrer por um serviço de luz que você fez. Então, você tem que estar preparada para isso. O que você faz? Me conta. Na hora que você for passando energia para mim, não pensa só em mim. Mesmo que não tenha nada, você pensa que esta luz melhore o Wagner e quaisquer outras entidades junto a ele. Já vai no atacado, não no varejo. Entendeu? Vou encher ele de luz e tudo que tiver aqui na luz também, tudo melhore. Você já elimina esse problema. E pode acontecer, às vezes, daquela entidade que estava junto de quem se ajudou, te escorar fora do corpo durante o sono, como ele faria aqui. Não é que a saída te trouxe ele, ela é consequência de algo aqui para lá. Então, às vezes, alguém reclama.
eu tento ajudar os outros e tomo pedrada. Isso acontece até na família. Você ajudar e alguém familiar te esfaquear por trás, ocorre espiritualmente também. Ah, que interessante. É isso, eu vou trabalhar mais no atacado, então. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo que trabalha. Na hora que vai passar energia, não pensa somente na pessoa. Nós vivemos num plano interpenetrado por outros planos, presenças invisíveis às vezes estão junto. Então, na hora que você estiver passando energia, no método que você gostar mais, Ju, pensa que essa pessoa possa se curar, possa ficar numa luz, e eu peço ao alto que ilumine qualquer outra presença que esteja aqui relacionada a ela, todos melhorem nessa luz. Sabe, isso é super legal. Sim. Você já melhora as entidades antes que ela te ataque. É uma boa saída, gostei. Você investe antes, né? Investe antes, isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, né, você estava falando na sua live agora há pouco, sobre, como é que chama? Assédio de fractal, né? Que você perde fractais, que você estava explicando, que é um mito, que na verdade é uma assinatura energética. Exatamente. E tudo mais. Eu fiz uma terapia recente e o trabalho era de cortar fios kármicos com essas pessoas, né? Tá, extrafísicas ou físicas? Os dois. Porque é o seguinte, desde Priscas Era já tinha esse trabalho, desde a velha Índia, de tentar cortar os laços com pessoas que ficaram no passado, para evitar contaminação energética e links. Isso. Então, vamos fazer um trabalho emocional, Ju, para que você corte ligações emocionais, tentáculos que te ligam a pessoas e passado, para que você possa ir para frente, porque esses tentáculos são correntes, prendendo você atrás. Você precisa estar livre para avançar. Isso sempre teve na área ocultista e na área hindu clássica, hoje em dia mais em terapias. Acontece que isso pode ter a ver com coisas de outra vida, aí já é a área espírita ou espiritualista. Pode ser uma ligação com alguém do passado que está desencarnado, gerando uma obsessão para cá, quer dizer, um problema de vida passada para cá. Cortar os laços, isso também é o mesmo processo. É cortar o laço aqui e cortar o laço lá, que são tentáculos que a tua mente cria te ligando a coisas passadas. E isso também é um tipo de obsessão. Auto-obsessão. Porque se você mantém a conexão, é você que está mantendo a ligação. Tipo, se eu estou conectado a algo que está me fazendo mal, por que eu não tiro aquilo? Tá? Eu estou conectado por um fio a algo que me faz mal. Aí alguém fala, corta o fio. Tá? Então o processo é nosso, que a gente está permitindo que isso fique ligado. Às vezes esses fios estão ligando a gente com entidades do lado de lá. E isso também não está correlacionado aos karmas? Ou seja, um obsessor pode ser talvez um karma seu? Sim, assim como uma pessoa encarnada também. A questão toda é como é que você dissolve isso. Porque, por exemplo, se tem uma entidade do passado, ele está ligado em você no que você foi. Só que hoje você pode estar melhor. E se você melhora, o link desaparece. Porque você é outra pessoa, você melhorou. O problema todo é que as pessoas não mudam muito. E são lentas. Eu falo isso por mim, por você e por todo mundo. Todo ser humano é lento para crescer. Então, essa demora, às vezes, mantém a conexão. Se de repente você melhorar ficar tão legal, tua energia vibra tanto que pelo fio a energia pega a entidade e ela melhora. Quer dizer, você faz o inverso. Você cortou o fio porque você melhorou e você não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Mas não é por ego nem nada. Simplesmente não há mais sintonia. Ressonância, né? Isso. Que interessante. E então agora, por exemplo, se a pessoa sente, né? Porque eu acho que uma coisa legal de falar é como que a pessoa pode perceber que ela tá com um obsessor. Porque eu acho que, por exemplo, eu fiz um curso outro dia que eu achei muito engraçado, que a menina falou alguma coisa, ela falou assim, ai gente, se vocês sentirem uma energia ruim, sou eu, tá? Ué. Aí eu falei, que engraçado. E aí todo mundo, eu achei que pode ser eu também e tal. Aí eu falei, gente, que engraçado, né? Todo mundo às vezes fica na noia de que tá com um obsessor e tal. Não. Ficou... E como que você sabe, né? Exato. Isso também pode ser mito muitas vezes. Ficou meio que condicionado, né? Eu tô cheio de pensamento ruim, deve ter alguma coisa ruim. Não, a pessoa tá cheia de pensamento ruim porque ela é um ser humano e o ser humano é complicado, incluindo nós todos, né? E no complicado que ela é, uma entidade complicada se junta. Então, primeiro ponto, é igual você tenta tirar o espírito para ver se melhora seu procedimento. Só que tem um problema, Ju. Você tem uma ferida aberta e tem várias moscas por cima. Você tira as moscas, mas não fecha a ferida, vem outras. Então, o lance é afastar as moscas e cicatrizar a ferida para não vir de novo.
As pessoas querem tirar espíritos, mas não querem mudar o foco que atraiu eles para perto dela. E ela continua com o mesmo padrão anterior, vão vir novos obsessores e grudar. Por isso que é importante estudar isso. Desobsessão, desassédio, não é somente tirar, é também transformar a consciência para não criar sintonia novamente. E devido até a coisa da nossa educação judaico-cristã, antigamente era comum terceirizar e botar a culpa no diabo. Né? Ah, o diabo me fez pensar tal coisa. Com o tempo, o pessoal trocou, o obsessor me fez pensar tal coisa. É melhor assumir a responsabilidade. Ó, eu pensei tal coisa porque aqui não está legal. Tem algo ali, mas esse algo não criou isso. Esse algo veio atraído pelo que eu tinha ruim. E mesmo que eu tire algo, se eu continuar com ruim, vem outro. Então, não terceirizar a responsabilidade, nem para capeta algum, nem para obsessor. Assumir e melhorar. E perceber que isso é a verdadeira desobsessão. Melhoria da consciência. Perfeito. E esse obsessor, qual que é o ganho que ele tem? Energético. Dependendo do motivo, por exemplo, se é uma pessoa de outra vida, ele quer ferrar você de qualquer jeito por vingança. Se é uma entidade, por exemplo, que encostou em você porque está carente de energia, é igual você sair na rua e um assaltante veio. Ele não te conhece, ele não tem movimentação pessoal. Ele quer drenar o teu recurso, que é a tua carteira. Uma entidade aí da rua encostou, ele não é de vida passada, é circunstancial. Ele quer roubar a tua energia. Uma entidade obsessora de outra vida, ele quer destruir tua vida. É diferente a motivação. O outro espírito, aqui o exemplo, foi em cima porque você ajudou um terceiro. Então, tem vários motivos para um assédio espiritual. O problema é que aqui no Brasil, muita gente passou a dizer que todo obsessor é por causa de vida passada. Não, tem obsessores que começam aqui e agora, no momento presente que a gente está vivendo um monte de coisa. Então, tem vários níveis de assédio. Agora, qual é a defesa em todos eles? Melhoria da consciência, porque aí não dá link. E mesmo a entidade que te persegue, se ele ficar junto, ele melhora porque você melhorou junto. Ele está ligado, ele melhora. Que a ligação dele está em algo ruim lá atrás. Que muitas vezes você está melhorando, mas ele não vê melhoria em você, porque está preso na vingança. Isto ocorre. Mas nem isso deve meter medo na gente. Semelhante atrai semelhante. O que a gente faz? Vou irradiar uma luz aqui na minha meditação, que todos os seres sejam felizes, né? Que tudo melhore. Quer dizer, se tiver alguém aqui, ele recebe essa vibração. Né? Você nem precisa falar, vou jogar para você de outra vida, 1530. Não, não é isso. Trabalha no atacado, Ju. Vou vibrar uma energia para que todos os seres da Terra e além sejam felizes, na luz de Deus, na luz do bem. Sabe? E deixa o universo levar as energias por sintonia para quem precisa. Às vezes é o cara de vida passada, às vezes não. Mas o que desliga é melhoria. Você melhorando, a tua assinatura energética muda, ele não consegue o acesso. Ele não tem mais a senha para te pegar. E, por exemplo, qual que é a influência desses seres na gente? Psíquica, mental. É introjetar pensamentos negativos, que eu vou repetir, atraído pelo pensamento negativo da pessoa. Tipo, você está com 100 negativo, a entidade vem e transforma em 200, que ele joga o 100 dele. O que eu estou querendo dizer, ele pode te influenciar e você fica pior, mas ele não é a causa disso, ele é o explorador do que ele encontrou em você. É o que eu falei, é muito fácil jogar a culpa naquela entidade. Então, perda de energia da tua parte, ideias ruins dentro, autoestima baixa por imposição. Por exemplo, Ju, você está triste por algo ruim que aconteceu, beleza. Agora, você está normal e de repente baixou uma tristeza do nada, desconfia. Tem algo errado, uma energia pesada está entrando. Outra coisa, espíritos obsessores, eles gostam de projetar dentro da pessoa falta de confiança nela mesma. Tipo, Ju, você vai fazer, por exemplo, o mental vai fazer o programa hoje. Não vai dar certo. Você não está bem com você mesmo. Aí começa a te jogar isso. Se você tiver uma insegurança dentro, que é 10, vai virar 100 quando entrar esse pensamento para te solapar no programa. Então, o que eu faria? Pô, vou fazer o programa, estou sentindo um pensamento ruim? Não, peraí. O amor que eu vou fazer isso é maior do que tudo. E eu tenho certeza que a segurança do conhecimento que eu tenho, com um amor maior de Deus sobre mim, vai me fazer um programa bom. Quer dizer, você corta na motivação. Você não deixou a autossabotagem, nem tua, nem sabotagem de fora do espírito, de tirar. O eu está ali, vai fazer um show, um stand-up dele. E aí,
ele tá na boa. 1 hora antes do show, tá? E ele tava já há dias preparando tudo. 1 hora antes do show, ele senta e aí fala assim: será que vai dar certo? Não sei. Veja, isto é claro, pode ser dele uma dúvida, mas se vem muito forte, foi ampliado por algo de fora para solapar o show dele, ele perde a confiança. O que o Eudes faria nessa hora? Ergue o pensamento numa prece. Se souber, vibra uma energia, reafirma para ele: eu amo isso que eu faço. E eu não estou aqui só por isso ou pelo meu ego fazer isso. Eu estou aqui porque eu sei que o meu stand-up vai fazer os outros rirem, e rir é cura. Eu confio nisso. Como confio no meu preparo para montar esse show. É assim que a gente combate. Se você deixar a insegurança invadir... Uma vez, Ju, eu estava no banheiro escovando os dentes. Escovando de olhos fechados. Dentro do box do banheiro eu percebi uma presença, um espírito. E aí começou a entrar na minha cabeça assim, Ju, olha que ridículo. Não existe nada além da morte. Não existe nada. Esse pensamento começou a entrar em mim. Eu falei: opa, estão jogando isso de fora. Não tem nada a ver comigo. Fechei os olhos, comecei a pulsar a luz na testa, abriu a clarividência e dentro do box do banheiro tinha um cara, uma entidade obsessora assim: não existe nada após a morte, jogando na minha mente. E morto ainda, tem dó. Aí eu virei para ele e falei assim: se não existe nada após a morte, o que é você? Exato. Você é a prova de que existe. O cara não tinha mais onde... Ele foi deixado lá para eu perceber a ação dele. Ele estava em cima de um estudante espiritualista tentando tirar a confiança dele na espiritualidade. Que muitos obsessores, e isso que eu vou falar, são mais específicos. Por exemplo, existe aquela entidade que te persegue de vida passada. Existe o cara que quer a tua energia na rua. Mas existe aquele obsessor que quer drenar a tua força de trabalho. Porque o seu trabalho está iluminando outras mentes, isso dificulta o trabalho da obsessão. Então, um dos objetivos, minar você para você não irradiar a tua luz. Então, tem entidades especializadas em atacar quem faz alguma coisa baseado na luz. Ele vai por ideologia do mal. Tipo assim, a Ju faz algo de luz, eu quero pegar ela. Eu não quero fazer obsessão no Eudes. Eu quero ela. E outra, se eu obsidio ela e impeço ela de fazer o trabalho dela, eu ganho o meu troféu no astral inferior. Falar lá, tirei mais um da jornada. Esse tipo de obsessão é específico, em cima de trabalhadores de qualquer área. Não estou falando de uma linha ou outra, qualquer área que projete alguma coisa boa. Então, quem trabalha com qualquer segmento de fazer algo bom, precisa estar ligado, seguro, com informação sadia, com conexões maiores, que a pessoa faz pelo próprio objetivo dela e se escora no caráter do que você faz. Se você é médica, vai para um plantão, não é só você indo para o plantão. Existem benfeitores invisíveis que podem te ajudar. Ele não pode cortar um paciente, mas ele pode te dotar de uma energia melhor, de uma intuição para algo, para você perceber. Então, se você vai para o plantão, vá imbuído de amor pela medicina. Não vá para o plantão com teu ego. Ai, mais um plantão. Não, eu vou cumprir minha missão. Isso causa proteção. Mentores que trabalham na área médica vão te dar um suporte para você funcionar melhor. Não vai pelo teu ego, vai por uma força do objetivo. Então, a gente está aqui falando de temas conscienciais. Vai pelo objetivo, tipo, vou fazer o programa e eu pretendo passar algo que clareie as pessoas, assim como está me clareando. Vamos lá, vamos somar algo que o programa seja positivo. Ju, quantas pessoas estão agora na internet, com podcast lá, e passando coisa do mal? Ou passando coisa leviana? Então, se tem a possibilidade da gente estar aqui e passar algo melhor, é uma honra para nós e a gente aproveita para crescer. Tipo, eu não sou dono da festa, mas me deram esse cantinho aqui. E esse cantinho aqui eu vou fazer algo legal. E eu sei que eu não sou o Supremo, mas nesse cantinho aqui, no pequeno pedaço, eu vou fazer um programa legal. Então, se você vem fazer um programa assim, pode ter o que for contra, não chegue em você, porque você está imbuída de algo maior. É verdade. E eu sinto isso, assim, na prática, assim. Várias vezes que você vê, sei lá, um comentário desagradável e tal, e que você vê que parece que os mentores organizam a orquestra e reorganiza a coisa, né? É muito Exatamente. doido isso. Tem que ter confiança na luz, em si mesmo, porque não adianta confiar na luz e não ter confiança em si mesmo. Agora, Sim. Nenhum de nós é perfeito, né? Não. Então, o que você precisa fazer? Compensar a imperfeição com maior dedicação, maior estudo para poder se calçar, para poder fazer melhor.
É isso. E voltar para o centro, né? É também. voltar aqui. Muitas vezes a gente quer fazer algo somente aqui, e aqui é necessário, que é inteligência e conhecimento, mas sem a motivação, sem o amor por aquilo, fica uma motivação só intelectual, sem vício, sem vida. Quando você põe isso aqui, isso dá alma nas coisas. Chegaram 2 encostos ali, pelo que eu tô vendo. Ah, não, é um só. 2 obsessores? Quem é esse obsessor enorme que chegou ali, cara? Eu não conheço. Quem é você? Você é só obsessor, tá bom. É anônimo. Aquele obsessor falou, não quero aparecer, eu só quero ficar aqui. Seja bem-vindo aí. Bem-vindo. Vamos lá. E eu acho legal também falar que acho que a gente falou um pouco, a gente falou de obsessor, mas também tem esses outros espíritos que são 100% mentores, esses que influenciam positivamente. Sim, esses aí estão sempre baseados em algo melhor. E outra, eles não precisavam estar do lado da gente, Ju. Não podiam estar curtindo um plano astral superior ao qual eles fizeram jus por amor e atitude. Saem de lá, tiram o tempo deles e vêm atender a gente aqui invisivelmente. Só nisso já mostra o amor incondicional que move seres de luz. Quando são seres trevosos, o que move é o ego, a competição, a arrogância, a ideia ruim. E todo obsessor ou espírito assediador, ele é arrogante, porque ele invade tua privacidade mental sem pedir permissão. Tipo, ele estupra mentalmente o seu campo mental, ele viola a sua privacidade mental inserindo coisa na tua mente. É um estupro psíquico, não é físico, ele é mental. E segundo, uma entidade que procede assim não respeita nenhum poder superior. Não respeita você, não respeita não. Então, isso é arrogância. Ele acha que pode, acha que faz, mas ele está dentro de leis da natureza que também operam sobre ele. E com o tempo, causa gera efeito. Outro dia, um amigo meu que ajuda um monte de gente, é um médium muito bom, ele veio reclamar comigo e falou assim, Wagner, eu rezo, ajudo os outros, procuro me manter bem, mas tem um espírito obsessor que não sai do meu pé. Como que ele consegue acesso a mim? Se eu sou do bem, eu sou da luz. Eu falei, pois é, a tua arrogância de falar isso já é o acesso. Porque você se acha da luz, se acha superior aos outros porque ajuda os outros, e como todo obsessor é arrogante, ele encaixou nessa parte. Que tal você ajudar os outros por amor, sabe? Não se achar diferente de ninguém e agradecer a Deus pela chance que você teve de ajudar para melhorar, em vez de você achar assim, sou da luz. Nenhum de nós é da luz. É só olhar a quantidade de besteira que a gente pensa. A gente, eu, você e quem está assistindo, nós somos pessoas, espíritos encarnados, com qualidade e defeito, tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Nenhum de nós é da luz. Nós estamos tentando melhorar com a luz. Então, quando eu falo, eu sou da luz, isso é de uma arrogância enorme, porque vem uma entidade obsessora, gruda e prova que você não é da luz coisa nenhuma, senão ele não estava encostado. E quando vem um assédio, porque você está fazendo algo bom, o cara encosta e acaba se iluminando e não te escurecendo. Então, o mais legal, estou sofrendo uma pressão extrafísica, eu não vou entender isso como um ataque, eu vou entender mais uma chance de eu irradiar algo melhor. Então, eu transformo o ataque em assistência espiritual. Aí aquilo não encaixa. Perfeito, maravilhoso. E dentro dos ataques, me fugiu, você falou isso, eu fiquei imaginando, eu tinha uma pergunta pronta, agora ela fugiu. Deixa eu ver o negócio. Esqueci, Wagner, deu branco. E esse tema, Ju, isso dá pano para manga, dá vários programas, porque se você olhar ali o chat que eu estou vendo, está bombando de pergunta, porque são temas que o pessoal se interessa muito, né? E outra, isso não tem a ver com doutrina X ou Y. A literatura de saída do corpo está repleta de livros que narram isso. A literatura mediúnica, seja no espiritismo ou na Umbanda, está repleta de relatos sobre isso. A literatura ocultista ou espiritualista também está repleta de relatos sobre isso. O ser humano atrai para si espiritualmente a semelhança do que ele está vibrando. É o que eu penso e sinto. Agora, isso num nível psíquico, porque teve gente que confundiu, Ju, tipo assim, eu quero atrair para mim tudo que eu pensar. Tá? É claro que você tem que ter ideia positiva, motivar-se para ter coisas melhores na tua evolução. Mas ninguém disse que isso vai ser 100% assim. Não adianta eu ficar vibrando algo e não trabalhar por aquilo. Sim. Tipo, uma pessoa trancada dentro de casa, eu quero um grande amor. Como? Se ela não sai de casa, não conhece ninguém. Então, existe a movimentação, não é só pensar sobre isso. Então, ficou aquela história, tipo, se semelhante atrai semelhante,
Se eu estiver vibrando na luz, eu posso me livrar de uma doença? Depende. Foi muito comum na Covid. Se você é o Buda e você vai andar na rua, tá cheio de caco de vidro na rua, Ju. Você é o Buda e tá descalço. Você vai cortar o pé? O Buda, se ele tá encarnado, vai, suponho não? que o Buda estivesse aqui, andando descalço e entrasse numa rua cheia de caco de vidro. Ele cortaria o pé? Sim. Cortaria, mesmo ele sendo Buda e vibrando alto. Porque uma coisa é a vibração mais alta, outras coisas são as leis da natureza. Existe pé e existe o vidro. Então, você está tendo, sei lá, uma doença contagiosa, seja qual for. Você pode estar vibrando muito alto, mas você pode pegar a doença. O que acontece, tua energia é tão legal que você supera aquilo mais rápido. Mas uma coisa é a natureza física, outra coisa é o que você está vibrando. Então, quando se fala semelhante atrai semelhante, num sentido psíquico, espiritual, porque você pode estar cheia de luz. Se você passar ali na Cracolândia agora, no centro, você pode ser assaltada. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tem gente que fala assim, tô cheio de luz, vou passar no meio da Cracolândia. Não passe. E Mesmo você que fica você- mais aberto a obsessores, ou não? Não necessariamente, não, pelo contrário, cheio de luz, você está protegido. Materialmente, você está submetido às leis da natureza. Você come, você bebe, você vai ao banheiro, sente frio, sente calor. Um Buda sentiria calor e frio. A questão toda é que a consciência dele entende as coisas de outro jeito. Mas se você está na Terra, você está submetido. Porque eu vi gente reclamando. Eu entrei nessa de que semelhante atrai semelhante, né? Como é que me aconteceu um assalto? Porque você está encarnado no mundo e o assalto acontece com o Buda e com você. Então, porque tem gente que já gerou semelhante atrai semelhante num sentido espiritual. O Buda vai entrar numa rua cheia de caco de vidro, pode cortar o pé, mas um obsessor não encosta nele. Quer dizer, não há sintonia no sentido espiritual. Uhum, total. E aí você falou também que tem a parte da obsessão no astral, né? Ela é uma continuação necessariamente sempre daqui ou pode existir Não, é o algo... ovo ou a galinha. Ela pode começar aqui lá, pode começar lá e terminar na outra vida aqui. Mas é sempre o mesmo obsessor, o mesmo esquema. Não, isso pode variar. A questão é o que liga você àquela entidade. Algo do passado, algo circunstancial, são vários tipos de obsessão. A solução para todas elas é cresce, melhora, muda a vibração, que o acesso desses caras desaparece. E você sempre fala, né, que sua mediunidade ela é muito focada em desobsessão, né? Sempre foi, porque durante anos eu trabalhei muito em sessões mediúnicas de desobsessão. Eu comecei a ter saídas do corpo na adolescência. Quando eu fui trabalhar num grupo de desobsessão, eu tinha 19 anos. Então eu já tinha saídas do corpo e eu já tinha lido tudo de teosofia, ocultismo, eu sempre li muito. E aí eu fui na área espírita para ver como era. E isso já tendo saídas do corpo há anos. Então, quando eu comecei a mediunidade a abrir na desobsessão, eu acoplava um espírito aqui, mais tarde saía do corpo, conversava com ele durante o sono. Então, juntei a saída do corpo com a mediunidade, fundindo ambas as coisas. Depois, a parte yogi, eu fui somando. Então, eu pude ver vários ângulos dessas obsessões, pelo lado anímico, pelo lado yogi e pelo lado mediúnico. Por isso que eu falo desses temas com naturalidade, que eu pude ver vários ângulos. Se você pegar um médium espírita, ele vai falar de desobsessão e um monte de coisa legais, mas ele está dentro do âmbito espírita, o que é natural. Se você pegar um trabalhador de Umbanda, ele vai falar de desobsessão, vai fazer um trabalho legal e vai interpretar a moda da Umbanda. Você pega um ocultista que fala disso, você vai interpretar de forma esotérica. Pega uma pessoa que sai do corpo, vai interpretar de forma projetiva. No meu caso, é o conjunto disso tudo, porque eu pude aprofundar várias áreas. E eu acho maravilhoso, e eu acho muito legal isso que você traz também, desse lugar de autonomia, né? E eu acho que a autonomia para que cada um entenda como que funciona, que eu acho que isso que é a graça do conhecimento, e de entender, porque eu acho que no estereótipo, no inconsciente coletivo, o obsessor ele fica muitas vezes nesse lugar de eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle dos meus pensamentos, das minhas emoções, o das minhas obsidiado, ações. ele está entregando o controle na mão do obsessor. E Exato. isso não pode. Aliás, nós não podemos entregar nem na mão do mentor, porque nós que estamos encarnados tem que ter autonomia. Agora, autonomia não significa arrogância de achar que está sozinho e que não dependa de outros para melhorar. Não. Autonomia no sentido, eu estou encarnado, esse período aqui dentro da matéria é meu crescimento, eu vou aprender o melhor que eu puder, vou fazer essa travessia de mais uma vida
de forma produtiva, diferente de outras vidas, essa aí vai ser a vida. Mas eu não vou virar anjo nem missionário, eu só quero virar eu mesmo melhorado. E existe, me falaram uma vez sobre a luminosidade da nossa consciência. E aí me falaram sobre da luz azul, que vai para a luz prateada, que vai para a luz dourada. Que seria Não, última, na verdade, o campo energético da gente apresenta várias faixas coloridas, dependendo do que você está pensando. Por exemplo, você já ouviu falar, sentimentos maiores de amor, cor rosa. Então, uma pessoa imbuída de um amor, a aura vai ficar toda rosada, a irradiação vai ser de amor incondicional. Uma pessoa que tem devoção por alguma divindade no céu, o céu é azul, a mente dela plasma o azul por correlação. Agora, tem algumas cores que aparecem, Ju, que constantemente, se elas aparecem, elas mostram uma média. Então, essa média, isso já vem desde a velha Índia, é azul e dourada. Que são duas cores assim que você fala, dourada é limpeza, azul é inspiração celeste. Todo estudante espiritual tem isso, a inspiração do alto e o dourado da própria energia. Agora, o violeta é transmutador, o verde é curativo. Então, essas cores que surgem, vai do que você está pensando. Se você trabalha com cura, vai aparecer muito verde e amarelo no que você estiver fazendo. Se trabalha com ideias espirituais, muito azul. E daí por diante. Vai ter sempre algumas cores mais presentes em função do que você está fazendo. Depende da circunstância. Agora, na meditação ou em estudos antigos, você falava, tem muito azul, muito dourado e muito branco, que são cores bem de evolução mesmo. Ah, entendi. E chegou outra entidade aí. Hoje o tá negócio carregado, tá né? carregado aqui. A gente fez Hoje limpeza vamos semana um passada. passe aqui, tirar esses caras daqui. Gente, vocês não sabem, esse tal de Paulo chegou aqui, olha. Tá complicado, né, Wagner? Ó, gente... dá uma risada aí, Paulo, para eles escutarem. Olha aí, tá vendo? A voz cavernosa do cara. Ai, meu Deus, é tabaco. Vamos vamos ler um pouco das perguntas? Eu disse, vamos lá? Não, eu queria fazer uma última pergunta. Vai lá no início e vai escolhendo enquanto a gente vai conversando. Eu queria que você contasse uma história de uma desobsessão que te marcou. Cara, são tantas assim de prima para lembrar. Deixa eu contar uma de sessão mediúnica. Estava numa reunião e é muito comum em trabalhos de magia o médium acoplar um espírito, não entra, está acoplado energeticamente, e as mãos do médium se fecharem, como se a entidade através dele estivesse segurando algo. Se você vê por clarividência, está segurando o duplo energético dos objetos arriados num trabalho. O quê? Não entendi. Por exemplo, você tem um trabalho de magia feito para ferrar alguém. Tem alguns objetos ali, imantados. Se você vai desobsidiar, o objeto em si não é o lance, é tirar a energia dele. Sim. Se tira a energia, é só o objeto sem carga. Numa reunião espiritual, tem vários obsessores em volta daquilo. Esses obsessores foram puxados para o campo da reunião. A energia que eles estavam mexendo vem junto. E aí, eles trazem o duplo energético dos objetos imantados. E aí, os amparadores jogam energia para o cara soltar e descarregar aquilo. Então, você vê o médium com as mãos assim, de repente, as mãos dele abrem. A entidade está largando o duplo dos objetos no duplo da mesa. Mentores pegam aquilo, levam e dissolvem em cima do mar. Eu via isso nas sessões de desobsessão. Então era uma falange, que era um trabalho pesado de magia, vários médios acoplados segurando aquilo. E eu acoplei o chefe dos caras, o chefe da gangue. Era um homem moreno, se concentrava bem pra caramba, frio, calculista e dominava mentalmente aquela gangue. E do mal, você vê que é o cara do mal. Mas ao mesmo tempo, Ju, você não pode deixar de falar, o cara é capaz no que ele está fazendo. Deixa eu beber um pouquinho de água, eu tô com a garganta bem desgastada, tanto falar. É 2 horas falando, né? Mas, meu Deus, é isso que... E aí, é muita palestra para lá e para cá. Eu não pude tirar férias em julho para dar um pause. Eu falo muito em vários contextos. E aí... Quando você vai, inclusive? Quando eu vou... Para Portugal. 6 de setembro, mês que vem. O cara tá ali acoplado comigo, totalmente sereno. Os doutrinadores da mesa vieram, perceberam que ele era o chefe. E aí, quando o cara estava acoplado, eu percebia tudo que ele pensava. E ele percebia tudo que eu pensava, porque ele está colado. E eu percebia claramente nele uma crueldade e, ao mesmo tempo, um autocontrole no mal. Ele tinha uma capa de treva em volta dele, capa de energia trevosa.
E eu estou percebendo ele aqui. Vieram 2 doutrinadores, começaram a fazer prece, os espíritos começaram a soltar os objetos nas mãos dos médicos. Só faltava o cara. E aí um dos doutrinadores falou: meu irmão, você tem que desmanchar esse trabalho de energia para o mal em nome da luz. O cara, através de mim. Em primeiro lugar, boa noite. Diz a regra da boa educação que quando alguém chega na nossa residência, nós cumprimentemos com respeito e atenção. Você não me deu boa noite, mas eu estou te dando boa noite com educação. O cara aqui frio, calculista. A sessão lotada. E você tem que desmanchar esse trabalho. Eu não vou desmanchar nada. Se você for competente, tenta desmanchar. Pega o teu evangelho e lê e vê se vai desmanchar magia. Magia que tem desde o Oriente, onde nem tinha evangelho. Nós vamos fazer uma prece para te tirar. Pode fazer a prece que eu for. Se até algumas em latim eu posso ensinar para vocês. O cara era um mega cultura aqui, mas do mal. E todo mundo assim olhando como é que o cara estava humilhando o pessoal da sessão. O pessoal cometeu um erro incrível. Em vez de ir pelo sentimento, tentou degladiar mentalmente com ele. O cara, pô... Aí, e você tava canalizando. Eu tô aqui, tô percebendo tudo, ele falando por mim. Aí, o cara ainda me comprometeu, Ju, porque o pessoal fazia a prece, eu sentia energias descendo. O cara criava uma capa impermeável, as energias não entravam nele, através de mim, não entrava. E aí, eu passei a respeitar esse cara, porque falei, ele é do mal, mas que o cara... E outra, por que o pessoal não tá mudando a vibração, tá debatendo ele? E o cara vira pela minha boca e fala assim... o pessoal fala assim, sai Wagner, controla, tira o cara. E aí o médium falava assim, ele não quer me tirar porque ele sabe que o que eu estou falando está tudo certo, que vocês são incompetentes. Ele mesmo acha isso. E eu achava mesmo, falei, como é que burros? Porra, não vai degladiar. Fecha a boca, emana um sentimento que é a vulnerabilidade dele, ele não vai... E você não tinha como fazer isso? Não tinha como fazer porque eu estava... E aí ele falou assim, eu vou sair agora porque eu quero. Não porque vocês estão mandando, porque eu poderia ficar aqui a noite inteira. Mas eu vou sair, tá? Se puderem, me sigam e vão lá desmanchar. Vamos ver se vocês são. O cara saiu, atravessou o teto e foi embora. O campo de contenção do grupo não segurou. Terminou isso. Um mentor acoplou comigo e deu um esporro no grupo e falou assim, nós deixamos ele vir aqui para vocês tomarem a maior lição da vida de vocês. Não é doutrinando espíritos que vocês vão conseguir transformar, porque vocês não doutrinaram nem a si mesmo. Diante de alguém assim, emana um sentimento maior, respeita as pessoas que chegarem aqui, seja quem for, emana uma luz. Tá, quando foi de madrugada, Ju, durante o sono eu saí do corpo, o cara aparece na minha frente. As mãos fechadas, cheio de bugigangas energéticas, duplo. E é claro que alguém que está assistindo a gente, por exemplo, um cético vai falar, esse cara está inventando ilusão, o outro fala, é o capeta que está enganando. Você imagina, eu estou acostumado com esse tipo de coisa. Fora gente arrogante que acha que sabe muito de desobsessão. E vê, eu estou contando tudo isso com anos de estrada em cima e não sei tudo. E aí ele abriu e largou aqueles objetos no ar e falou assim, eu estou desmanchando o trabalho, mas não é por causa do grupo não, é por você. Eu falei, por quê? Porque você me respeitou. Olha. Mesmo você sendo do outro lado, você me respeitou. Então eu te respeito. Virou as costas de forma arrogante, era como se fosse um nobre do mal. Virou o rosto para mim e falou assim, e quando você estiver no astral inferior, fora do corpo, que alguém quiser te amolar, me chama que eu te protejo. Agora você tem o meu respeito. E foi embora, nunca mais eu vi. Caraca, que Você tem uma ideia como tem níveis de assédio. E um assediador desse você não resolve tentando degladiar. Sentimento alto, deixa que os mentores canalizem algo melhor junto e trabalhem em conjunto. Tem doutrinador de sessão que é extremamente radical, ele quer ganhar do espírito, ele quer doutrinar, ele não quer amar, não quer esclarecer. Ele está na frequência. Ele quer botar a doutrina na cabeça do cara. Espíritos detestam isso. Eu sei como médio de desobsessão. Não é melhor você chegar e falar assim, boa noite, não me interessa a tua religião, seja bem-vindo. E aqui a gente é um grupinho tentando irradiar a luz. Se você puder melhorar aqui, a gente vai ficar contente. Não doutrinei, não falei em nome de Buda, de Jesus, nada. Porque, veja, o espírito está acoplado. Aí você fala, salve em nome de Jesus. E se o cara for muçulmano ou judeu? Por que ele tem que aceitar Jesus? Quer dizer, você já começa tentando impor uma coisa. Isso já é obsessão também. Então, a verdadeira desobsessão, amor incondicional,
esclarecimento da consciência, que não visa competir nem convencer, visa clarear, melhorar, dando o tempo necessário com o conhecimento e o sentimento adequado. Ah, perfeito, maravilhoso. Amei, eu Vamos adorei, lá, achei que valeu a pena essa... seu Eudes de Itaquaquecetuba. Uma pergunta que eu tinha separado E aqui. tinha mais um encosto ali, rapaz. É o Humberto que estava ali. Gente, esse estúdio tá mal frequentado hoje, hein? Isso que a gente fez limpeza semana Isso que passada, a gente- você não isso- achou que melhorou? É porque o tema só Wagner? assédios espirituais, esses caras vieram. Hein, Eudes? Vibrou. A Valéria pergunta: sou passista em um centro espírita e às vezes acontece de ser atacada em desdobramentos pelos obsessores daquelas pessoas que foram atendidas. Exatamente o que a gente estava falando aqui, Ju. É isso que ela falou, e o que se isso é normal e o que ela pode fazer. O que eu aconselhei antes, na hora dela aplicar os passos, não aplica o passo só na pessoa, pensa no entorno. E aplica de forma. Exatamente o que a gente estava falando, o que ela está comentando. Pensa nisso. Mesmo assim, Eudes, vai ter alguns casos em que o cara vai ficar e ela vai ter que resolver fora. É o lado B do trabalho, a sequência. Então aplica passes nele fora também. Tá? É o passe aqui e o passe lá. O Lucas pergunta: um adolescente tende a ter mais assédios extrafísicos? Como foi sua adolescência em relação aos assédios extrafísicos? O adolescente não é que ele tende a ter mais, Ju, porque o adolescente, o importante é o caráter dele, mas o adolescente está numa fermentação hormonal muito grande, Kundalini está girando, a sexualidade dele está aflorando. Isso leva o adolescente a pensar um monte de coisa e gera formas mentais. Se elas forem pesadas, as entidades tentam drenar. Então, o adolescente numa rave, por exemplo, bebendo muito, usando droga, ele está aberto. Então não é por ser adolescente, é que a adolescência é um momento que pressupõe um pouco de exacerbação no sexo, no álcool, na droga, na autoafirmação. Isso acaba criando um processo do obsessor grudar mais fácil. Por isso, pais precisam educar adolescente com valor de caráter. E já desde cedo, eu com as minhas filhas, as coisas são adultas, eu já sou até avô. Desde pequeno, evita excesso de álcool, não cai na droga, se possível não fuma porque vai causar problema de saúde, não rouba. Valor de caráter protege muito à medida que a pessoa vai virando adolescente, porque são parâmetros. Eu não estou falando de moral religiosa, mas de valor que um pai ou uma mãe tenta dar para o filho. E a adolescência é uma coisa aberta, não é caráter, é circunstancial. Perfeito, acho maravilhoso. Certo. O Nelson pergunta: as mulheres ao postarem fotos ou vídeos mais sensuais se tornam alvos de mais ataques também no extrafísico? Sim, porque ela está se expondo, Ju, a milhares de homens que estão olhando com formas mentais de tesão em cima dela. E eu acho muito isso, muito, Vai né? essas formas mentais, pode causar um processo nela. E não só ali, durante o sono, ela sai do corpo, esse processo encampa nela. Hoje, e aí é um obsessor da forma energética exatamente. lá, né? Então a exposição que muita gente tem hoje, se for por essa via, complica para a própria pessoa. Mas a pessoa está vendo só fama, ou ego, ou dinheiro, ela não tem consciência do outro lado. E os efeitos no corpo físico? A autoestima começa a... Porque você vê a pessoa ali, mas você não está com ela quando ela vai dormir. Você não está com ela depressiva no escuro. Então muitos têm gaps assim que vêm e que ninguém de fora está sabendo. Eu acho super perigoso. Você pega, às vezes, um político corrupto, e veja, no mundo inteiro tem, a área da política é muito escorregadia. Você tem um político corrupto, durante o dia você vê ele de terno Armani, bebendo uísque de primeira qualidade, mas você não está no escurinho do quarto com ele deprimido ou tendo um ataque durante o sono, um pesadelo horroroso. As pessoas só veem a parte externa, mas internamente a gente não conhece direito nem a nossa parte interna, quanto mais a do outro. Tem obsessões silenciosas, pesadas. A humanidade, do jeito que ela é, e nós fazemos parte dela, tem altos e baixos, né? Aqui tem guerra, tem violência, tem miséria, tem poema, tem música. É assim, tem os altos e baixos, os valores melhores e as coisas atrapalhadas. Quando se tange a coisas pesadas, você vai ter um entorno espiritual igual. Então, como tem muita fome, muita miséria, muita guerra, muita besteira entre os seres humanos nos quais nós também estamos, ocorrem esses assédios. Por outro lado, tem muita luz em volta, mas às vezes as pessoas não abrem para essa sintonia, abrem para a sintonia da coisa que leva para o abismo.
Total, perfeito. Eu achei perfeita essa pergunta, amei. Eu ia fazer, esqueci. E aí, Eudes? Uma última pergunta que aparece aqui, a gente é chegando agora num tempo bom de live, a Ângela Sanches pergunta: Wagner, o que você diz sobre ativações de códigos usados para ajudar na projeção astral? Vi uma pessoa vendendo curso para ativar esses códigos. Olha, eu não gosto disso aí não, cara, porque tem muito condicionamento. Código de quem, baseado em qual cultura e em qual energia, né? E eu não sei disso aí não. E eu tenho saída do corpo desde os 15 anos, não tem código nenhum. Meu gato saiu do corpo, não tinha código nenhum. E, cuidado, filtrem bem, não sei quem é que está sendo falado, não sei nem exatamente o que é, só vendo, mas eu trabalho com isso há muitos anos, tá? Existem mantras que são códigos que você vibrando alcança, talvez seja aí por aí. E esse código é o quê? Hebraico? Sânscrito? Sabe, esse que eu estou falando, não tem como eu responder sem conhecer. Mas a saída do corpo ela é muito mais natural do que as pessoas pensam. Certo. É a última? Era essa pergunta por causa do... Por causa do tempo, lá tem ali outras ali, o Eu Eudes. tô vendo mais perguntas. Tô vendo, ainda tem aí 9 minutos para fechar uma hora. O Eudes tá querendo ir embora mais cedo. Ele tá querendo mandar... Ele tá com um obsessor o ali falando, o obsessor dele é o Paulo, que é que ele termina logo ali. Tá assim, termina logo. Eu também acho. Mentira. Certo. O Márcio pergunta: professor, fazendo exercícios de mentalização e pulsação de luz nos chakras e fortalecendo energeticamente, consigo me proteger? Sim, se protege muito bem. Agora, a principal proteção, Eudes, é o que a pessoa está pensando. Não adianta, por exemplo, fortaleço meus chakras e continuo pensando com ódio de alguém. Quer dizer, é o fortalecimento energético e uma espécie de desanuviar a mente de coisas pesadas e tentar pensar o melhor. E ao mesmo tempo energizar. É isso, perfeito. Então vamos finalizar aqui as perguntas, porque os meninos vão gravar agora daqui a pouco. Mas eu queria chamar vocês, gente, para duas coisas. Amanhã vai ter uma live com a Paula Aliende, que ela vai falar sobre a medicina do cacau, cerimônia do cacau. E também na semana que vem vai ter uma live aqui, eu vou dar uma aula gratuita para vocês de aquarela e de desbloqueio criativo e meditação. E vai ser aula para vocês aprenderem um pouquinho, né, sobre esse método, que é o que eu ensino, que é como desbloquear a nossa criatividade, como acessar o nosso inconsciente e transformar tudo isso em aquarela, que é uma tinta através de água, que é muito gostoso. Então vai ser um aulão de aquarela, e quem quiser se preparar para a aula, o Eudes vai colocar aqui o link para vocês, que eu disponibilizei o módulo 1 e o módulo 2 de graça do meu curso. Oh, que legal, que legal. Não é legal, Wagner? E aí vai ter explicando os materiais, meditações, introdução ao curso, como que a gente pode começar, né, a aprender a desbloquear a nossa criatividade. Que bacana isso, viu? Vai ser legal, né? Eu senti de liberar os 2 módulos grátis para as pessoas terem acesso, porque eu acho que tá tão profundo esse curso, eu tive uns resultados muito lindos, assim, com o pessoal. Joia. Foi muito especial, assim, então senti de abrir aí gratuitamente para vocês. Então se inscrevam que eu vou começar a liberar as aulas hoje. E é isso, quero te agradecer. Ô, Ju, sabe o que a gente pode fazer? Porque eu tô vendo que o pessoal já tá botando um monte lá. Um monte de perguntas. A gente pode, no próximo mês, fazer uma sequência desse tema, e aí pegar as perguntas de hoje e as outras e responder. Porque eu tô vendo várias ali, entrou um monte depois que o eu disparou. Ah, tá bom. Então para não deixar o pessoal sem resposta. Vamos. Você vai viajar dia 7, né? A gente precisa marcar no começo de setembro? No começo de setembro, não. Já Talvez tá quando eu enrolado. voltar. Tipo, lá para terça de setembro ou quarta. Ah, tá bom. No começo eu vou estar fora. Ah, Que aí a gente pode pegar as perguntas de hoje, mais o que botar, e a gente já começar dando uma sequência desse tema e responder o pessoal para não ficar faltando. boa, fechou. Pode ser? E ficou faltando a meditação também. E a meditação também. Vamos deixar uma parte 2 do programa. Vamos, então Aí combinado. a gente cata as perguntas aqui, olha e vai respondendo na hora. Fechou, perfeito. Então, gente, fica combinado assim. A gente só não sabe ainda a data que o Wagner vai viajar. Mas é isso. Então a gente se vê amanhã, meio-dia, também no Papo Iluminado. E dia 16 se inscrevam aí pra aula gratuita e pros módulos que de verdade vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, gratidão, Wagner, demais. Paulo, todo mundo, e seres que estão aqui, seres de luz ou não. Gratidão a todos Por que vocês. você falou seres de luz ou não e olhou pro Paulo? Ah, não sei, achei que foi meio inconsciente.
Ai, gente. Então é isso, gente. Gratidão, Fernanda, Jota, Laura, Antonioli, todo mundo que veio por aí. E até amanhã. Beijos. Tchau. Tchau, pessoal.